Olá! Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de um dos assuntos mais fascinantes e, vamos combinar, mais comentados da medicina hoje em dia. Como a cannabis medicinal realmente funciona no nosso corpo. Então, vamos direto ao que interessa. Para começar, pensem comigo numa pergunta que parece meio maluca. E se o nosso próprio corpo já tivesse um sistema de cannabis? Um sistema que produz as próprias substâncias canabinoides? Parece coisa de ficção científica, né? Pois é, não é? Ele existe sim, e tem nome. Sistema endocannabinoide, ou SEC, para encurtar. E o mais incrível é que ele foi descoberto há relativamente pouco tempo e é uma parte fundamental da nossa biologia. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente sacar como a cannabis medicinal age, primeiro a gente precisa entender esse nosso sistema interno, que funciona como um grande maestro, sabe? O regulador mestre do nosso organismo. E o que é, afinal, esse sistema endocannabinoide? Bom, de forma simples, é uma rede gigantesca de comunicação entre as nossas células. É ele que regula funções essenciais, tipo humor, sono, fome, dor, resposta imune. O objetivo principal dele, manter o corpo em equilíbrio, o que os cientistas chamam de homeostase. E esse sistema funciona com dois tipos principais de receptores, o CB1 e o CB2. A melhor forma de imaginar isso é pensar que eles são como fechaduras espalhadas pelo corpo todo, só esperando a chave certa para abrir. E olha que interessante, o lugar onde essas fechaduras estão muda completamente a função delas. Os receptores CB1 ficam, na sua maioria, no sistema nervoso central, por isso eles são o alvo principal do THC e mexem com dor, humor e memória. Já os receptores CB2 estão mais ligados ao nosso sistema imunológico. Eles são o alvo preferido do CBD e ajudam a regular a inflamação e, detalhe, sem nenhum efeito psicoativo. E falando em THC e CBD, isso nos leva direto aos dois personagens principais dessa nossa história. Eles são as chaves que vêm da planta e que se encaixam perfeitamente nas fechaduras do nosso corpo. Para entender o efeito do THC, olha só esta metáfora que pacientes com dor crônica usam. É como um peso sendo lentamente tirado dos ombros. Isso acontece porque o THC se liga naqueles receptores CB1 lá no cérebro. E aí ele não só diminui a intensidade da dor, mas também muda a forma como a gente percebe essa dor emocionalmente. Em total contraste, o CBD é descrito de outra forma, especialmente para a ansiedade. É como um abraço quentinho no momento de crise. Ele age de um jeito diferente, interagindo com os receptores CB2 e também com outros sistemas, como o da serotonina, trazendo uma calma que se constrói aos poucos, sem euforia. E a versatilidade do CBD é uma coisa impressionante. Ele tem basicamente três ações principais. É um anti-inflamatório poderoso que age no corpo todo, é um ansiolítico que ajuda a regular o humor e também é um neuroprotetor que ajuda a defender nossas células nervosas de danos. Tá, mas e na prática? Como essa ciência toda vira alívio de verdade para as pessoas? Vamos dar uma olhada em alguns dados bem concretos de estudos. Mais de 50%. Parem e pensem nesse número. Essa é a porcentagem de pacientes com dor crônica que relatam uma melhora de verdade com o uso da cannabis medicinal. É um impacto gigantesco na qualidade de vida. E esse outro número aqui é, sem exagero, revolucionário: 50%. É o quanto o uso de CBD pode reduzir a frequência de convulsões em casos de epilepsia severa. Para muitas famílias, isso simplesmente mudou tudo. E no caso do sono, aí a gente vê a dupla THC e CBD trabalhando junto. O THC ajuda a induzir o sono, a relaxar para pegar no sono. Enquanto isso, o CBD trabalha nos bastidores, regulando o ciclo inteiro para garantir um descanso de mais qualidade. Um completa o outro. Mas agora, atenção, porque chegamos a um ponto crucial. Cannabis medicinal não é receita de bolo. Não é uma solução única que serve para todo mundo. A resposta de cada organismo é muito individual, e entender o porquê disso é a chave de tudo. Basicamente, três fatores principais explicam por que duas pessoas podem ter reações tão diferentes. Primeiro, a genética de cada um. Segundo, a composição química da planta, porque cada variedade é diferente. E terceiro, algo que muita gente esquece: o estado emocional da pessoa na hora de usar. O jeito que se consome também muda o jogo completamente. Um óleo sublingual, por exemplo, age super rápido, em questão de 15 a 30 minutos. Agora, se for uma cápsula ou um comestível, demora mais para fazer efeito, mas esse efeito pode durar até 8 horas. É ideal para um alívio mais prolongado. E para fechar essa conta, adicionando uma última camada de complexidade e de potencial, a gente precisa falar do tal efeito entourage,
que a gente pode chamar de efeito comitiva. O que é isso? É a teoria de que todos os compostos da planta, canabinoides, terpenos, tudo, funcionam melhor juntos. Eles trabalham em sinergia, em equipe. O resultado terapêutico do time todo é muito maior do que o de cada componente jogando sozinho. A melhor analogia para entender isso é pensar num time de futebol. Cada jogador tem uma função, um talento. Mas a força de verdade, o que ganha o jogo, é o time inteiro jogando em harmonia, um potencializando o outro. Com a cannabis, a lógica é a mesma. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? É que o futuro dessa medicina não está em encontrar uma única bala de prata, um composto mágico isolado. O futuro está na personalização. É sobre entender essa dança complexa que acontece entre a planta inteira, com toda a sua riqueza, e a biologia única de cada pessoa. E isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Será que o futuro da medicina não passa por compreender a sabedoria que existe na planta como um todo? Fica aí o pensamento.